Foi tudo tranquilo? Ana, é o seguinte, ó, a Ana Clara perguntou aqui, ó, gente. Professor, por que quando a gente está dormindo e temos a sensação de que estamos caindo, a gente assusta? Essa sensação de cair é uma forma de defesa do nosso corpo ao sono. Por quê? Porque o sono, ele é como se a gente desligasse o nosso corpo, né? Então, o cérebro continua funcionando, o cérebro não para de funcionar. Ele funciona 24 horas por dia. Então, o cérebro continua funcionando, mas é como se o nosso corpo fosse desligado. Então, causasse um momento de relaxamento, né? Então, o cérebro apaga, o corpo desliga e a gente continua o cérebro funcionando, mas o corpo como se tivesse desligado para a gente descansar, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Só que o que acontece? Quando o cérebro começa a fazer esse processo de desligar o corpo, né, para a gente entrar no sono, tem uma outra parte do cérebro que entende como se isso fosse como se a gente tivesse morrendo, entendeu? E aí esse efeito de a gente achar que tá caindo ou sentir alguma coisa assim, que tá é uma defesa do corpo para falar assim pro seu corpo, ó, não dorme, acorda, tá acontecendo alguma coisa, seu corpo tá desligando. Mas só que é uma resposta automática do cérebro, entendeu? Então ele tenta desligar para a gente descansar, só que tem uma outra parte, que é a parte de defesa, que ela vai tentar te acordar para que você não durma, porque ela entende que o corpo, se ele desligar, é um problema, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, quando a gente tá quase dormindo, a gente tem alguns espasmos, né? Então, por exemplo, o braço estica de uma vez assim, ou a perna estica de uma vez, porque são defesas do corpo para mostrar assim, tipo, acorda, fica aqui, não dorme não. Mas é normal, acontece, isso é normal do processo de sono. Mas na maioria das vezes a gente não vê. Todas as vezes que a gente vai dormir acontece isso, principalmente Eu achei que era porque a gente tava crescendo. não. Mas dormir também faz crescer, viu? Dormir é o melhor momento de crescimento que tem, é o sono, é o melhor momento de crescimento. Mas é uma forma de defesa do corpo. Muitas vezes a gente não sente que tá aquela, como se fosse uma queda, né? Mas todas as vezes, é obrigatório. Todas as vezes que a gente vai dormir, tem pelo menos algum pequeno espasmo, ou braço, ou perna, que é uma forma de defesa do corpo. A gente dá uma tremidinha assim, que é uma forma de defesa do corpo. Ó, peraí, tem alguém com o microfone ligado. Fala, Pedro, quer falar alguma coisa? Quero não. Ah, então tá bom. Ó, deixa eu explicar aqui relacionado ao sono, e aí a gente volta que eu já explico do fungo aqui. Só um minutinho. O que que é... Peraí, deixa eu só ver aqui. O que que é a paralisia do sono? A paralisia do sono é outro evento relacionado ao sono, que é quando o seu corpo ainda está paralisado, porque você está no momento do sono, então seu corpo está totalmente relaxado, ele não está em controle, não está sendo controlado pelo cérebro, tá? Só que neste momento é como se você começasse a acordar. Então, a paralisia do sono, muitas pessoas têm esporadicamente, eventualmente, e muita gente tem com frequência, né? E tem gente que tem paralisia do sono com frequência. Qual que é a diferença da paralisia do sono? Então, na paralisia do sono, você está com o corpo desligado, então você não tem controle do corpo, então é como se ele estivesse paralisado, por quê? Porque você está dormindo. Então, seu cérebro, ele é como se ele tivesse desligado do seu corpo, não está ligado. Só que você começa a acordar e você abre os olhos, começa a ter ali uma ideia de que você está acordando, o ambiente que você está, só que o seu corpo continua desligado. E aí isso faz um efeito muito ruim, que é você começa a acordar, só que você não tem controle do movimento do corpo. Então você não consegue mexer, você não consegue ter movimento de braço, você não consegue movimentar nada, você consegue movimentar só o olho ao seu redor assim. E isso às vezes muita gente assusta, fica com muito medo, né? Porque acha que está acontecendo alguma coisa. Mas é comum. Tem muita gente que tem paralisia do sono. É horrível, é horrível. Eu já tive algumas vezes também. Mas acontece.
tem algumas dicas para voltar da paralisia do sono. Depois que eu tive, eu fui pesquisar para ver o que que era. Aí tem algumas dicas que dá para a gente voltar da paralisia do sono, que é o quê? Movimentos muito delicados para o seu corpo entender que você está com a paralisia e que ele tem que recuperar os movimentos. Então, um deles é movimentar a ponta dos dedos. Você tenta ficar, claro, ficar calmo, né? Porque você vai entender que é paralisia do sono. Então, você vai ficar calmo, tenta fazer movimentos bem leves com a ponta do dedo, porque aí o corpo vai entendendo que precisa voltar e aí ele vai voltando aos poucos, religando, né, a ligação do cérebro com o corpo aos poucos. E uma delas também, que funcionou para mim da segunda vez que eu tive, que é esfregar a língua no céu da boca. Então, você vai devagarzinho forçando a língua no céu da boca, porque também movimentar a língua é um movimento voluntário, né? Então, você precisa do cérebro para movimentar a língua. Então, você vai movimentando devagarzinho, tentando mexer os dedos, que aí rapidamente volta. Mas é horrível, né? Eu já tive paralisia do sono. É muito ruim. Ó, aí... Ana, respondeu? Ó, Vitor, fungos de maneira geral, nós vamos estudar. Então tá bom, qualquer coisa pode perguntar de outra coisa, tá? Se tiver outra dúvida. Vitor, fungos, nós vamos falar sobre fungos, eu acho que. Eu não sei qual ano que vocês veem fungo, eu tenho que lembrar, não lembro qual que é. Mas os fungos, de maneira geral, são grupos decompositores. Eu não sei por que você falou especificamente esse grupo, mas o que acontece? Esse grupo de fungo, né, ele é um fungo do grupo dos ascomicetos, ou seja, fungos que apresentam estruturas maiores e visíveis a olho nu, tá? Que nós chamamos de ascos, como se fossem pequenos saquinhos de papel, né? E esse grupo dos ascomicetos, eles vão crescer principalmente em alguns tipos de animais. Então, eu estava dando uma olhada aqui, insetos, artrópodes, né? De maneira geral, eles crescem no corpo desses animais, porque é onde eles têm uma maior relação de nutrição. E aí acaba que no final eles parasitam e matam esse animal, tá? Então isso acontece muito. Fungênio foram estudados. E uma outra coisa aqui também que eu estou vendo aqui é que eles podem ser utilizados como, ou estão sendo estudados para relacionados a estudos contra câncer, né? E pacientes que têm problemas com insulina, de diabetes. Oh, legal, não sabia disso. Não sei por quê. Depois, se você quiser explicar por que você perguntou, talvez eu consiga te responder melhor qual que é a característica dele, tá? Se explicar melhor sua dúvida, talvez eu consiga te explicar melhor. Ó, tá. Eu imagino, tá. E tem um grupo desses fungos, tem um tipo desses fungos, desse Cordyceps, que ele vai fazer com que o animal se transforme como se fosse um zumbi. Talvez seja por isso que você perguntou. O que que acontece? Quando esse fungo começa a crescer, eu falei especificamente dos fungos? Tá. Então, esse fungo, esse jogo é de zumbi, The Last of Us? É ou não? Esse fungo, o que que acontece? Quando ele infecta inseto, então é por isso. Quando esse fungo infecta um inseto, ele atrapalha o sistema nervoso do inseto. Quando ele está começando um processo de reprodução, que é a liberação dos esporos, que os esporos são levados pelo vento, esse fungo ele libera substâncias químicas em que o inseto procura o lugar mais alto possível que ele consiga chegar. E aí esse animal vai para o lugar lá mais alto que ele consegue. As formigas, de maneira geral, o que elas fazem? Elas vão para a ponta da folha. Quando elas chegam na pontinha da folha, elas prendem as quelíceras dela, né, os cortadores dela na pontinha da folha e fica pendurada. E ali ela morre. O fungo sai da cabeça dela, libera a estrutura reprodutiva, esse esporo é liberado e o vento vai levando ele para todos os lados, tá? Então é como se ele transformasse os insetos em zumbis, tá? Tecnicamente, mas não é isso, mas é como se ele comandasse o inseto. Então, provavelmente por isso então que foi inspiração para esse jogo. Ó, pessoal, vou abrir nossa aula aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Na última aula, nós paramos falando sobre reprodução das briófitas, né?
Então, deixa eu colocar lá na reprodução dos briófitas, só para fazer um resuminho, para a gente continuar para o próximo grupo e a reprodução do próximo grupo, que são as pteridófitas. Então, ó, isso aqui tudo a gente já viu. Lembra isso aqui? Então, nós vimos muita coisa sobre vegetal até agora. Foi bom o nosso estudo sobre vegetais até o momento. Nós paramos aqui, exatamente nesse ponto aqui, tá? Foi onde nós paramos. Deixa eu abrir aqui o bate-papo, só que se alguém tiver alguma pergunta, eu vejo aqui na hora. Peraí. Então, ó, vamos lá. Ana, não consegui corrigir ainda. Mas eu vou separar. Eu fiz uma aula nova, ó. Eu fiz uma atividade nova que eu estou terminando ela para colocar na plataforma. Amanhã ela vai estar lá na plataforma para vocês responderem. E aí, na semana que vem, eu vou separar a aula da semana que vem só para a gente corrigir atividades. Então, nós vamos corrigir aquela atividade passada, eu vou projetar aqui para vocês, e aí eu vou fazer essa atividade nova, tá? E aí essa atividade nova eu vou colocar ela para vocês também. E aí vocês vão responder ela para a semana que vem também. Eu vou dar um período lá para vocês responderem. E aí até semana que vem eu vou tirar a aula só para fazer essas correções, tá? Então a aula de semana que vem a gente vai corrigir as atividades. Deixa eu ver aqui o link que o Vitor mandou, que a gente já continua. Uai, não quer abrir? Ó, vamos lá então. Eu vou abrir aqui, Vitor, e aí quando eu conseguir ver, eu te falo, tá? Então, na nossa aula de semana passada, nós paramos falando sobre... Ah, meu Deus do céu. Peraí. Nós paramos falando sobre a reprodução das briófitas. A reprodução das briófitas é uma parte muito importante, porque como é o grupo mais básico que nós temos, né? As briófitas é o grupo mais simples, o grupo mais básico. Maria Eduarda, vai ser toda essa parte de separação. Briófita, gimnosperma, angiosperma, pteridófita, tá? Vai ser essa parte, atividade. Então, essa parte aqui da reprodução da briófita, a gente viu na última aula, que é o seguinte. Abriu aqui, Vitor. Eles inspiraram para fazer o zumbi, né? O monstro. Entendi. Realmente parece um pouco fungo. Depois você joga o nome do fungo na internet, que você vai ver que ele tem uma forma bem assimétrica, assim, igual esse aqui. Só que aí misturaram a forma de vida com o bicho, né? Então, a reprodução das briófitas, elas têm uma parte muito importante, que é o seguinte. Ela tem uma reprodução que nós chamamos de alteração de gerações, tá? Então, ou alternância de gerações. Essa reprodução de alternância de gerações, o que nós vimos na aula passada é um grupo tem metade do material genético, 30 cromossomos, em uma outra fase de vida, a próxima geração, tem 60 cromossomos. Então, por isso que é alternância de geração. Uma geração tem a quantidade total, outra geração a metade. Outra geração a quantidade total, outra geração a metade. Então, sempre vai alternando as gerações. Por isso que a reprodução é chamada de alternância de geração, tá? Agora, a gente vai para as pteridófitas, que são as samambaias. Nas pteridófitas, que são as samambaias, nós temos algumas características específicas da planta. Vamos falar sobre a característica, depois a gente fala sobre a reprodução. Primeiro, a pteridófita, ela já tem estruturas reais, tá? Então, são estruturas que vêm do desenvolvimento do embriãozinho, do desenvolvimento embrionário. Então, ela tem raiz verdadeira, ela tem caule verdadeiro, ela tem folha verdadeira, tá? Então, ela já tem essas
características. Uma outra coisa que a gente pode falar sobre as pteridófitas é o seguinte: elas vivem em locais sombreados, tá? Pteridófita, de maneira geral, ou seja, samambaia, de maneira geral, elas não gostam, não gostam, peraí, elas não gostam de sol, de maneira alguma, tá? Então, elas não gostam de sol. Então, se você coloca uma samambaia no sol, por exemplo, ela vai morrer. Por quê? Porque ela gosta de locais sombreados. E aí, nesses locais sombreados em que elas sobrevivem, uma outra coisa é, elas precisam de ambientes mais úmidos. Porque como elas são plantas pequenas, né, elas vão precisar de locais úmidos para sobreviver. E outro, elas apresentam vasos condutores de seiva. Por apresentarem vasos condutores de seiva, essas plantas já conseguem ter tamanhos maiores, tá? Então, as pteridófitas, elas já são bem maiores do que as briófitas. Então, as briófitas eram aquelas pequenininhas, 1,5 cm, 2, até 5 centímetros, estourando o tamanho de uma briófita. No caso das pteridófitas, elas já conseguem ser plantas muito grandes, né? Por exemplo, samambaia. Tem lugares que chama samambaia, né? Samambaia de metro, vocês já viram? Que são aquelas samambaias que elas vão, fica ali, a pessoa coloca na casa, elas vão até perto do teto e elas vão quase até no chão lá, né? Que são aquelas samambaias de metro. A avenca, né? Que são aquelas de folhinha bem pequenininhas. Então, o que que acontece? Opa! Então, o que que acontece? As pteridófitas, elas já conseguem ter um tamanho maior, porque elas, então, têm vasos condutores. No caso desse grupo das pteridófitas, deixa eu até pegar umas imagens para vocês aqui, que eu vi que eu não coloquei das que eu ia comentar. Tem um grupo de pteridófitas que são chamados de xaxim. Vocês já ouviram falar de xaxim? O xaxim que a gente utilizava antigamente, né? Ele era um tipo de pteridófita que ele dava, ou ele era, né, uma planta relativamente grande. Era uma planta até grande. E aí as pessoas utilizavam essa planta para fazer o xaxim que a gente criava em casa, as nossas plantas em casa. Qual é o problema? A criação a retirada dessa planta do ambiente foi tão severa e tão drástica em algumas regiões que essa daqui, ó, que eu estou mostrando na foto para vocês. Isso daqui era a planta do xaxim, que a gente vê em regiões de mata, a gente vê de maneira fácil, dependendo da região. Em algumas regiões, essa planta aqui, ela já foi extinta. Por quê? A retirada dela para formação ou para fazer xaxim foi tão grande ao decorrer dos últimos anos que as pessoas conseguiram extinguir essa planta desses locais. Por isso que hoje em dia ela é protegida por lei. É proibido você retirar essa planta para fazer xaxim, tá? Então é proibido, não pode tirar. Por isso que hoje em dia a gente usa xaxim de fibra de coco, porque aí usa a fibra do coco, né, do material, para a formação, então, para fazer o xaxim que nós conhecemos, né, que nós utilizamos atualmente. Então, olha para você ver que ela é uma samambaia relativamente grande. Olha essa outra imagem aqui, ó. Então, ela é uma samambaia relativamente grande. Ela chega ali a alguns metros de altura, tá? Então, 5, 6 metros de altura é normal quando ela é uma planta bem velha, né? Então, ela consegue chegar ali esse tamanho aí, uns 5, 6 metros de altura. Então, observe como que ela é uma planta bonita. Na época dos dinossauros, e aí é uma curiosidade, essas plantas eram quase que as plantas que mandavam no ambiente. O ambiente quase todo tinham essas plantas aqui como a maior quantidade de plantas do local. Então, eram esse tipo de planta aqui, que eram as pteridófitas, tá? E aí tem outros tipos, claro, de pteridófita, né, que a gente conhece, que são aquelas que eu acabei de falar. Tem, por exemplo, a avenca, que é aquela que tem folhinha bem pequenininha. Deixa eu ver se eu acho uma avenca aqui, porque aí eu já coloco para vocês verem aqui. Peraí, deixa eu achar aqui uma foto de uma avenca. Achei.
Então, a avenca também é um tipo de samambaia, tá? Tem um outro tipo de samambaia também que o pessoal está começando a cultivar bastante agora, que é chamado de chifre de veado, sabe aqueles veados campeiros do Pantanal que apresentam chifres bem grandes, né? Aqueles cervos, né? E aí tem gente já que está criando essa samambaia. Ela é um pouco mais difícil a criação dela, mas ela é uma samambaia muito bonita, que é essa daqui, ó. Tem uma foto aqui de um enorme. Então, para chegar desse tamanho aqui, ó, são anos e anos e anos cultivando essa planta para ela chegar a esse tamanho aqui, ó, né? Que é chamado chifre de veado, que é essa daqui. Então, aqui nós temos mais alguns tipos de samambaia que fazem parte, né, do grupo das pteridófitas. Então, por ter vasos condutores, essas pteridófitas elas conseguem chegar a tamanhos que as briófitas jamais chegaram. Por quê? Porque elas têm vasos condutores. Olha o tamanho dessa daqui, para vocês verem, dessa imagem aqui que eu achei. Olha o tamanho dessa planta, dessa pteridófita. Olha a mulher do lado aí para vocês verem o tamanho. Então, elas conseguem formar plantas muito grandes, né? E na época, então, dos dinossauros, né, que era lá no período pré-histórico, essas plantas, então, eram as plantas que dominavam o ambiente. Professor, mas já tinha as próximas, né, que eram os pinheiros, as plantas que tinham flor, já eram em menor quantidade, mas já tinham essas outras plantas também já existiam. Mas as que mais tinham na região eram essas que nós conhecemos como pteridófitas. Então, olha o tamanho que elas podem chegar. Então, são samambaias, né? Avencas, chifre de veados, são essas daqui que nós conhecemos, que fazem parte do grupo das pteridófitas. Deixa eu ver aqui as perguntas, porque eu fui colocando as fotos e eu perdi um pouco aqui. Peraí. Ó, o Ace colocou aqui que a avó dela tem uma samambaia que fica no sol muito tempo. O Ace tem um tipo de samambaia que ela consegue pegar sol, mas só que ela tem que ser adequada a esse sol durante o período de crescimento dela. Então ela tem que pegar um pouquinho de sol a mais todos os dias até ela conseguir ficar no sol pleno, que é pegar sol o dia inteiro, ou pelo menos metade do dia. Tem samambaia que consegue? Tem samambaia que consegue. São todas? Não, não são todas. Mas tem alguns grupos de samambaia que conseguem ficar a sol pleno, que é bastante sol durante o dia inteiro. Mas a maioria delas são plantas sensíveis ao sol, né? E aí, quando elas ficam muito tempo no sol, elas podem ganhar uma cor diferente também, que é uma cor mais amarelada, que é por conta da quantidade alta de sol. Mas tem algumas que conseguem sim, tá? Então. Aí provavelmente, quando a sua avó colocou ela no sol, ela falou que já tem uns 7 anos que ela tá assim. Provavelmente, quando sua avó colocou ela no sol, algumas folhas que eram mais velhas foram morrendo, né? E aí as novas folhas que cresceram já foram adequadas à presença grande de sol. E aí então ela consegue ficar ali porque ela já tem desde o início da formação dela, né, uma adequação a essa alta frequência luminosa. Pode acontecer. O que nunca pode fazer? Você pegar uma pteridófita dessa, né, que nós estamos falando aqui, das samambaias, das avencas, que estão em local sombreado ou que pega uma luz assim, um pouquinho de sol de manhã ou à tarde e colocar ela direto no sol. Se você pegar uma planta dessa que está meio na sombra e colocar direto no sol, ela vai morrer, tá? Então tem que ser assim, aos poucos. Um dia pega um pouquinho mais, no outro dia pega um pouquinho mais, no outro dia pega um pouquinho mais, e aí cada dia ela vai resistir um pouco mais ao sol até que você deixe ela no sol pleno. Mas é uma planta que gosta bastante de água, então ela vai precisar de água ali quase todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, que você coloque então água nessa plantinha, tá? Agora, vamos falar, aqui o Gabriel falou que a Mendes comprou samambaia também, então aí tem que ver o local que ela fica para ver o local que ela gosta mais, para ela não mudar muito a cor, não ficar meio amarelada, não ficar meio feia. Então vamos lá, agora vamos falar sobre a reprodução da samambaia, ou seja, a reprodução
das pteridófitas. Como que acontece a reprodução das pteridófitas? Essa planta, ela tem um processo de reprodução específico em que ela vai ter a presença de esporos, tá? O que são esses esporos? Todo mundo que já viu uma samambaia, ou que tem em casa, ou que a avó tem, ou a mãe, ou a tia, sei lá, ou se você não tem, quando você vê uma samambaia, você vai olhar debaixo da folha dela a próxima vez que você vê. Debaixo da folha dessa samambaia, na parte de baixo da folha, ela vai ter essas pequenas bolinhas que são chamadas de soros, tá? Esses soros que ficam debaixo da planta é uma parte reprodutiva da planta. E normalmente a planta ou a folha que apresenta esses soros são as folhas mais velhas. A folha mais nova, normalmente os soros são pouco desenvolvidos, e as plantas mais velhas, então, elas vão ter esses soros bem desenvolvidos. Uma característica importante é que o caule da samambaia, dá uma olhada aqui, ó, que eu estou mostrando com a seta para vocês. O caule da samambaia, ele não é um caule que nós conhecemos como ereto, ele é um caule do tipo rizoma, tá? O que é esse caule do tipo rizoma? Ele fica próximo ao solo, tá? E ele vai ficar normalmente ou sobre o solo ou meio enterrado no solo. Então, isso é um caule do tipo rizoma. E desse caule vai sair ou vão sair as raízes. No caso da samambaia, as samambaias, né, não a samambaia aquela que eu mostrei para vocês, do xaxim, que ela cresce ereta, não, essa daqui. No caso da samambaia, essa que nós criamos em casa, na maioria das vezes, esse caule dela ainda tem uma grande quantidade de estruturas de proteção que vai parecer que esse caule é cabeludinho, né? Por quê? Porque são estruturas de proteção que ficam em volta do solo, ou em volta do caule, para melhorar a absorção de água e para proteger o caule de predação de alguns animais. Então ele vai parecer que ele é bem cabeludinho assim, né? Professor, então a raiz tem samambaia? Tem. A samambaia ela fica no solo, ou dentro do xaxim, onde você for plantar ela, na parte de baixo ali, sempre voltada para o solo, para fixação e absorção de água, tá? Então, olha, as folhas são grandes, o caule é do tipo rizoma e a raiz é verdadeira. Então, isso daqui, ou essas daqui, são as características desse grupo das pteridófitas. Professor, tem flor? Não, não tem flor. Tem fruto? Não, não tem fruto. O processo de reprodução dela, então, é a partir desses soros que ficam debaixo da folha. Vou explicar, então, para vocês como que acontece. Quando esses soros aqui estão maduros, né, ou seja, eles estão bem amarelinhos, eles estão bem marcados, esses soros eles vão começar a liberar os esporos. Esses esporos são pequenas estruturas, né, ou pequenas, como se fossem células germinativas, que quando caem no solo, elas vão germinar e vão formar uma estrutura chamada prótalo. Esse prótalo, ele tem ali um formato de coração. Ele é muito pequeno, ele não é visível, ou ele é pouco visível a olho nu, tá? Então, esse prótalo, ele é uma estrutura muito pequenininha. A característica desse prótalo é o seguinte: nessa mesma estrutura tem parte masculina e parte feminina. No meio dessas estruturas aqui, ó, que parecem pequenas raízes, tem um grupo de células que vão liberar a parte masculina, que é uma célula muito parecida com o espermatozoide. Essa célula é flagelada e ela vai ficar, então, ela vai conseguir nadar no ambiente onde esse prótalo começa a desenvolver. Por isso que eu falei, a samambaia ela precisa sempre de um ambiente muito úmido. Não pode ser muito encharcado, porque senão ela morre afogada também. Mas tem que ser um ambiente que está sempre úmido. Quando esse prótalo vai começar a reproduzir, então, ó, ele é uma parte hermafrodita, tem parte masculina e tem parte feminina. Aqui na parte masculina vai começar a liberação das células reprodutivas. Essas células reprodutivas masculinas nadam até essa parte reprodutiva feminina aqui, onde tem as células ovo. Essas células ovo são fecundadas e aí começa então a desenvolver a primeira folha daquela nova samambaia, tá? Então, o desenvolvimento ou a reprodução é dividida em duas fases. Uma fase que é a fase assexuada. Então, a folha ela vai ter uma reprodução assexuada, que é a liberação de esporos.
Então, liberação de esporos é a fase assexuada. Anota aí. A liberação de esporos é a fase assexuada. Então, esporos aqui, ó. Esporos, fase assexuada. Tudo bem? Agora, então vou fazer até uma seta aqui, ó. Então, esporos, fase assexuada. Depois que esse esporo germina, vai produzir o protalo. O protalo, então, ele é uma fase sexuada, tá? Então, ó, fase sexuada. Por quê? Porque ocorre a união do gameta masculino com o gameta feminino, tá? Então, nós temos aí a união dos dois gametas, ok? Então, fase sexuada e fase assexuada. Tudo bem? Então, professor, para a samambaia chegar na fase de ter uma nova samambaia, uma folha nova, uma estrutura nova, ela vai ter que passar pelas duas fases? Perfeito, pelas duas fases. A folha vai ter que amadurecer e produzir os soros liberam os esporos, que é a fase assexuada, o esporo germina e aí o esporo vai passar então pela fase sexuada. Quando ele passa por essa fase, aí você vai gerar uma samambaia nova, tá? E é assim que você, quando compra um chachinho pequenininho, de repente começa a ter muita folha. Por quê? Porque ela começa a reproduzir e produzir novas folhas para encher aquela estrutura que você comprou. O senhor sabe se é verdade aquilo que vi, que cientistas conseguiram criar o espermatozoide através de uma célula feminina? Ou seja, que muitos possivelmente... O ACE, né? Toda vez eu vou ler seu nome e falo errado. Ah, que raiva. Ó, o ACE, o que acontece? Eu já vi um estudo que eles fizeram com essa informação. Ah, deixa eu ler o que ela perguntou aqui, que aí como eu vou responder para a sala toda, aí eu leio o que você perguntou, tá? Na verdade, não vou nem ler, só vou explicar. Se é possível com que duas células femininas, né, consigam ser fecundadas e não tenham ali a necessidade de ter um espermatozoide para o processo de fecundação. É verdade, já tem vários estudos, né? Isso por que tem vários estudos? Porque existem algumas espécies de outros animais, como por exemplo, algumas espécies de peixe, em que a fêmea, ela consegue, a fêmea, né, na verdade, o animal, ele consegue alternar. Se na população tem muito macho, um desses machos se converte em fêmea e começa a produzir óvulo. Se na população tem muita fêmea, uma dessas fêmeas converte o órgão sexual dela e consegue produzir espermatozoide. Então, esse animal, ele consegue variar entre gêneros, tá? O que foi uma descoberta sensacional para a ciência. E a partir desse ponto, começaram a fazer esses estudos. E aí, então, se você fecunda um óvulo com uma célula feminina, você pode ter fecundação? Pode, tá? Só que aí, obrigatoriamente, todos os filhos vão ser femininos também, porque você não tem o cromossomo Y, que é o cromossomo que mostra o sexo masculino na espécie humana, tá? Tem nada não, Ana. Pessoal, faltam menos de 1 minuto para acabar a aula, mas fiquem aí, porque nós temos mais 6 minutos de aula, tá? Então, hora que cair, vocês voltem, por favor, tá bom? Que ainda tem 6 minutos.